Olá, turma. Aqui é o professor Humberto e hoje vamos continuar nossa aula de botânica, na parte de botânica e as partes de uma planta. Na aula passada, falamos sobre a raiz, característica, função, importância. Falamos também sobre o caule, né? Característica, partes, função, importância. E hoje a gente vai falar sobre a folha, né? A folha de uma planta ela possui várias funções, várias partes, e vamos aprender agora sobre ela. Eu coloquei aqui três partes de uma folha, para vocês perceberem, tá? A folha é formada pelo pecíolo, pelo limbo e também pela bainha. Cada uma com uma função básica. Por exemplo, o limbo. O limbo ele é a parte mais larga da planta. A gente pode dizer que toda a superfície da... Desculpa. O limbo é a parte mais larga da folha. A gente pode dizer que toda a superfície da folha é o limbo. Nesse local, vamos encontrar estruturas chamadas de estômatos, vamos falar um pouquinho dele lá na frente. E também nessa parte da folha aqui do limbo, vamos encontrar os vasos condutores de seiva, que são aqueles vasos, né, que conduzem a seiva bruta e a seiva elaborada que vimos na aula passada, né, os vasos lenhosos e os vasos liberianos começam lá também nas raízes, produzindo o que? A seiva bruta. Ele transporta da raiz para as folhas. Na folha temos aqui a seiva elaborada, que é transportada das folhas para todas as partes da planta, né? Então, vamos encontrar os vasos também em toda a superfície de uma folha. Vamos encontrar também o pecíolo, né? Que é esse talinho aqui, ó, da folha. Ele é a haste que sustenta e prende a folha ao caule. Então, toda essa haste aqui, ó, ela é o pecíolo. E vamos encontrar também essa parte que é a bainha, né? A bainha é a dilatação do pecíolo e serve para prender a folha ao caule. Então ele dá uma sustentação a mais, tanto ao pecíolo como também ao limbo. Então, na folha temos o que? Essas três partes básicas. Pecíolo, que é o talo, né? Que é essa haste que se estende tanto do caule até a borda da folha. E a bainha que ele serve como um eixo de sustentação do pecíolo, tá bom? Então, professor, o que são os estômatos? Então, né, gente, os estômatos são pequenas estruturas formadas por várias células. Eles ficam geralmente na parte de baixo da folha. Ele serve para as trocas gasosas, né? E também a transpiração do vegetal. Os vegetais também transpiram, né? Às vezes eles têm a capacidade de regular a quantidade de água, né? Se a planta está absorvendo muita água nas raízes, então os ostíolos se abrem para eliminar aquele excesso de água. Então, né? Qual a função da folha, professor? A folha realiza a respiração, né? Que é o processo que é utilizado para se obter energia. Ela pega o gás oxigênio e também os nutrientes, geralmente a glicose, e transforma em energia, água e gás carbônico. E além da respiração, as folhas também realizam a fotossíntese, né? Que é o processo que a planta produz alimento através da luz solar. Então, através dos sais minerais, do gás carbônico, da água e da clorofila que vamos encontrar na planta, e a luz ela vai produzir o que? Glicose, água e gás oxigênio. A maioria desse gás oxigênio é liberado para o ambiente. Então, as funções principais da planta são respiração, fotossíntese. Desculpa, as funções principais da folha são respiração e fotossíntese, certo? Aqui temos os estômatos, né, que eu já expliquei para vocês, regula a quantidade de água, realiza a transpiração da planta. As plantas, as folhas, elas têm uma característica que é uma adaptação. Determinada planta, ela tem uma adaptação, sua folha é adaptada para sobreviver em determinado ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? As folhas, elas podem ser compostas. Como assim, professor? A folha composta é quando o limbo ele é dividido em partes menores, ó. Temos aqui o limbo, ele é dividido em várias partes, né? O pecíolo também é ramificado. A gente tem na nossa região, temos um exemplo aí, a algaroba, né? Você pode ver que se você pegar uma folhinha de algaroba, ali tem várias outras folhas bem menores. Ali é uma folha composta. Né? Nas variações também vamos encontrar nas plantas a chamada heterofilia. É o que é isso, professor? Quando algumas folhas são diferentes das outras, ou seja, em uma planta vamos encontrar um determinado tipo de folha e também outro determinado tipo. Então isso é chamado de heterofilia. Temos também a chamada anisofilia. O que é isso?
é que no mesmo ramo de uma planta vamos encontrar vários tipos de folhas, uma diferente da outra. Em biologia, em botânica, melhor, é chamado de anisofilia. Então temos aqui um exemplo, né? Não confundir heterofilia com anisofilia. Heterofilia, em cada ramo eu tenho um determinado tipo de folha. Nesse ramo tem uma folha de um jeito e aqui temos outras folhas de outra forma. Na anisofilia vamos encontrar o que? Dois tipos de folha no mesmo ramo. Quando elas se encontram no mesmo ramo, é chamado de anisofilia. Quando essas folhas diferentes se encontram em ramos também diferentes, é chamado de heterofilia. Folhas modificadas, né? Por exemplo, existem folhas que são transformadas em espinhos. Vocês sabiam que os espinhos, por exemplo, de um cacto, de uma palma, na verdade são folhas modificadas, né? São folhas que diminuem o limbo, né? Essas plantas elas sofreram modificações. Essas folhas foram transformadas em espinhos que evitam a perda de água e ainda serve como proteção, tá, gente? Por eles não realizarem mais fotossíntese, que é uma das funções principais das folhas, quem realiza a fotossíntese dessas plantas são o que? O caule, né? Então aqueles espinhos que a gente vê nos cactos, nas palmeiras, no cabeça de frade, né, que o pessoal chama, então ali são folhas modificadas. Então não esqueçam, viu? Quando você vê um espinho em uma planta, né, ali é uma folha que foi modificada, que serve para evitar a perda de água e também como proteção. Vamos encontrar também as gavinhas, né? São folhas que, ao invés, né, além da fotossíntese que muitos realizam, ela serve para fixar a planta em determinada superfície. A gente vê em muitas plantas. Lembrando que a gavinha ela pode ser originada tanto do caule, como também pode ser originada tanto da folha. Tá bom, gente? Brácteas. Brácteas são folhas, né? Destinadas à proteção. Elas protegem as flores e muitas delas também realizam a atração dos polinizadores, né? Temos aqui essa parte de baixo aqui de uma flor chamada de bráctea. Essa parte aqui também, ó. São brácteas, são flores que realizam, são folhas que realizam proteção. Aqui temos, ó, um conjunto de inflorescência e aqui temos as folhas protegendo ao redor em vermelho. Elas são chamadas de brácteas. Temos também chamadas espatas, né? São folhas que protegem a inflorescência. Professor, o que é inflorescência? São várias flores em um mesmo ramo. Então aqui temos uma espata, aqui também temos outra, então elas protegem, né, as flores e as inflorescências. Temos também as escamas, chamadas de catáfilos. O que é isso? São folhas que reservam substância nutritiva. Um exemplo aqui, temos a cebola, temos um alho. Se você pegar uma escama, né, uma parte de uma cebola, aquela casca, quando for descascar a cebola, você pode ver que ela é semelhante a uma folha mesmo. Tá? Então ali são chamados de catáfilos, folhas que protegem a parte interna, né, as gemas dormentes, e também reservam substância nutritiva. As folhas, né, elas são importantes para a alimentação. Elas também são utilizadas como matéria-prima na indústria para a fabricação de fibras e também de cera. Né? Muitas folhas elas também são utilizadas na preparação de remédios. A gente vê no nosso dia a dia medicina alternativa, até a medicina alternativa também utiliza muito, né, os chás com as folhas. Então ela é bastante utilizada no dia a dia. Então hoje falamos um pouquinho da folha, né? Já falamos sobre a raiz, já falamos sobre o caule, agora falamos sobre as folhas. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais das partes das plantas e eu vou ver também se eu passo uma atividade para vocês fazerem e depois me entregar, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.